Boa tarde a todos, uma alegria imensa estar aqui com vocês, tratando de um assunto que é realmente apaixonante, que é o atendimento do paciente adolescente. Não diria isso há 30 anos atrás, eu literalmente fugi aí do adolescente na clínica, vou estar contando isso para vocês, e como eu fui construindo toda uma história que acabou me levando para o doutorado no tema, e enveredando toda a minha pesquisa da clínica com esse paciente. E eu peço para vocês aproveitarem realmente a nossa hora agora. Focar realmente, coloca aí, elimine todas as distrações, coloca o celular no modo avião, pega papel e caneta, porque realmente nós temos que aproveitar o nosso tempo aqui junto, porque vocês podem ter certeza que isso vai fazer diferença no trabalho clínico de vocês. E para quem é esse treinamento? Isso é uma informação bem importante para a gente delimitar, para que também vocês não percam o tempo de vocês. Como eu sou psicóloga, toda a minha pesquisa foi pensando na clínica do psicólogo, mas também outros profissionais que atendem adolescente podem participar, estão muito bem-vindos, psicopedagogo, médico ebiatra, terapeuta ocupacional, que com certeza também vão tirar benefícios desta aula de hoje. Para quem não é esse treinamento, na verdade, ele está organizado pensando os desafios e as oportunidades da clínica do adolescente. Mas também é muito comum, eu já dei essa aula algumas vezes anteriormente, termos a participação de pais. Isso é bem interessante porque mostra o quanto os pais estão buscando conhecimento. Não é objetivo para eles, mas também sejam bem-vindos. E é bem interessante porque os comentários dos pais nos apontam o quanto esses pais estão em busca de profissionais que estudam a adolescência, gente. Olha essa mãe, e quanto eles estão angustiados também com os resultados do nosso trabalho clínico, que nós não temos culpa. Afinal, vocês vão perceber que toda a fundamentação teórica que eu for estar passando aqui para vocês, ela é de 2000, 2010 para frente. Então, nós estamos falando aqui de pesquisas contemporâneas, recentes, e que eu não tive na minha formação clínica, vocês que também estão na formação acadêmica, vocês também que ainda estão na formação acadêmica, esse material muito pouco chegou aí até vocês, tá? Por isso que realmente nós vamos estar trazendo assim pesquisas, sistematização de dados muito inéditos. Olha o comentário dessa mãe. Como eu dizia, os pais participam, acabam participando, e trazem aí informações que acabam sendo preciosas para nós profissionais. Eu estava na aula ali falando do silêncio do adolescente, ela coloca assim: e quando o silêncio é do psicólogo? Meu filho detesta ir porque o psicólogo não fala nada. Gente, olha que interessante. Eu já vou até começar uma parte introdutória, porque o silêncio do adolescente foi algo que me angustiou muito aí na clínica do adolescente. Eu percebia que era um silêncio que não funcionava igual o silêncio do adulto. Porque na prática clínica com o adulto, o silêncio ele tem uma função fundamental. No momento que nós pontuamos algo, que ele para pensar no que o terapeuta, no que o profissional disse, ele liga com outros fatos da vida dele, ele tem assim, é um momento de pausa essencial. Com o adolescente, eu tinha exatamente essa hipótese. Parece que gera mais angústia, parece que esse silêncio gera aí algo que eu não vejo uma produtividade como eu vejo com o paciente adulto. E, com certeza, o que nós acabamos fazendo? Utilizando, porque nós temos pouco conhecimento sistematizado para adolescente, a gente vai utilizando, vocês vão perceber isso, eu vou colocar de várias técnicas aí, que nós lançamos mão, as técnicas tanto da criança como do adulto, com o paciente adolescente. E, na verdade, nós temos que entender as peculiaridades do paciente adolescente para realmente ter efetividade nesse tipo de atendimento. E com o adolescente, longos silêncios realmente geram mais afastamento do que vínculo com o profissional. Então, vamos nos atentar, porque não cumpre a mesma função
do que com o paciente adulto. Olha essa outra mãe aqui, gente, que interessante. Olha o que ela coloca. Todo psicólogo deveria saber dessa técnica. Muitos, ela está se referindo à técnica que nós vamos estar trabalhando e dando para vocês em aula hoje. Inclusive, material que, se vocês, à tarde, essa semana que vem, forem atender um paciente adolescente, vocês já vão lançar a mão e começar a observar os resultados, tá? Todo adolescente deveria saber dessa técnica. Muitos adolescentes voltam para casa sem atendimento. Meu filho é um deles. Nenhum psicólogo quis fazer tratamento com ele, só porque aí que eu pintei, porque acaba expondo, não tem sentido. É muito triste para uma mãe ir para 6 profissionais e nenhum conseguir. Gente, eu acho que é muito triste para nós também. Então, é hora realmente de nós focarmos, enveredarmos e dar conta dessa demanda sem encaixes da técnica infantil puramente, sem encaixes da técnica adulta, mas pensando aí no nosso paciente adolescente. Aqui eu coloquei alguns relatos de psicólogos que atenderam, bem rapidinho, né? Até para animar vocês que estão aí, que vão despender 1h e tanto aqui junto com a gente. Boa tarde. Fiz a pergunta do Gênio e, nossa, rendeu muito. Vou estar contando o que é essa pergunta do Gênio, tá? Ela rendeu muito lá na clínica. Que perguntinha poderosa. Grata por esse dia de muita contribuição. Por fim, isso aqui é o feedback que eu mais gosto. O paciente disse que gostou muito desse encontro e que gostaria que os próximos fossem dessa maneira. Gente, quem tem que dar o retorno para falar assim, olha, é assim que eu consigo falar, é o nosso paciente adolescente, não somos nós. Então, quando eu recebo esse tipo de feedback, eu falo, puxa vida, realmente este é o caminho. Está tudo ótimo, gratidão. Hoje mesmo utilizei do Gênio da Lâmpada, e deu certo. Agradeço por estar repassando esse conhecimento. Bem, enfim, caso vocês quiserem acompanhar, nós temos ali vários depoimentos, mas eu acho que deu para ter uma noção que hoje, semana que vem, assim que vocês atenderem um adolescente, vocês vão ter muito material para trabalhar. Qual é o objetivo desta aula de hoje? Auxiliar você aí, psicoterapeuta, a intervir com resultados clínicos diante do silêncio e das respostas monossilábicas tão comum, né, gente? Quem não se angustiou já com sim, não, né? O adolescente ele vai matando as nossas intervenções, as nossas questões, ou com o normal, assim, batendo com o ombro, né? Quem já não se angustiou com isso? Então, nós vamos estar falando de estratégias para estar possibilitando que o adolescente não mate aí a nossa fala. Quem também já não atendeu o paciente adolescente e se deparou com algo assim? Eu estou aqui só porque minha mãe quer que eu faça terapia. O adolescente, em geral, tá? Existe sim aquele adolescente que pede para os pais para procurar um profissional, mas em geral ele é muito encaminhado. Ele é encaminhado pelo pai, pela mãe, pela madrasta, pelo médico, pelos profissionais da escola, né, professores. E aí ele está ali extremamente desconectado com a demanda dele. O que eu quero para a minha vida? Ele não está conectado com isso. Mas também o Gênio da Lâmpada vai ajudar muito nesses casos, porque quando a gente atende o paciente adolescente, gente, é importante vocês terem muito bem essa clareza. Nós temos que articular duas demandas importantíssimas. A do próprio paciente adolescente e a demanda dos pais e responsáveis que nos trouxeram esse paciente para a clínica. Um dos pontos essenciais é essa articulação aí. Tá? É aí que a coisa às vezes pega, porque às vezes essas demandas elas fazem assim, né? Em sentido opostos, o adolescente está trazendo uma coisa, o pai está trazendo exatamente o oposto daquilo, mas é nessa interseção. Lembra lá da matemática, da interseção dos conjuntos? Dessas duas demandas que nós temos que trabalhar e focar a nossa atenção. Fica também essa dica que ela é preciosa aí. Mas como levantar a demanda do paciente adolescente? Tá? Bora lá. Bem, quando eu comecei com as minhas dificuldades ali com o paciente adolescente na clínica,
que eu vou estar descrevendo mais para vocês posteriormente, eu comecei a pôr foco nos pacientes adultos, eu só atendi adultos, que começaram a relatar para mim como eram os processos psicoterápicos da época em que eles eram adolescentes. Eu estava, coincidentemente, aí com vários adultos, homens, mulheres, já com uma profissão definida, já estruturados na vida emocional, na vida afetiva, na vida profissional, e que me contavam como eram esses atendimentos aí. E é curioso que essa questão do silêncio aparecia muito. Nossa, eu detestava quando aquela mulher ficava olhando para minha cara, né, com aquele olho que eu não sabia o que falar, né? Então, eu estou dizendo assim de relatos de adultos, tá, gente, contando desses processos. Ou eu dormi na sessão, tá? Eu lembro de uma adolescente contando que ela estava num divã, ela simplesmente dormiu. Ela falou: quando eu acordei com a terapeuta me acordando, porque era a hora, né? Tinha terminado o meu tempo. Olha, né? Que cada coisa que vai acontecendo. Ou, não sei, eu até queria falar, mas eu não conseguia falar. Escutei isso muitas e muitas vezes. Então, isso foi me consolidando a hipótese de que tinha algo aí estranho, errado, de que nós teríamos algo de diferente para fazer com esse paciente especificamente. Para gente, porque normalmente é muito complicado eu falar da minha pessoa, apesar que eu estou dizendo aí da pessoa de adultos que relatam, né? Isso eu coloquei na tese, inclusive, descrevi na tese. Mas para mergulhar nesse sofrimento do paciente adolescente, eu quero ler um poema para vocês. Foi retirado, na verdade, de uma tese de doutorado da Carla Braga, de 2014, essa tese, e ela coloca um poema muito bonito de um blog, retirado de um blog de Natália, 19 anos. Como é muito bonito, vale a pena que nós darmos um minutinho para a gente mergulhar realmente nesse sofrimento, entender que existe um sofrimento em não falar por parte do adolescente. Isso eu fui cada vez mais fundamentando com vários dados. Olha o que diz a Natália, gente, olha que lindo. Daí eu simplesmente não consigo falar o que penso, nem o que sinto. E as palavras ficam rodando e rodando e rodando incansavelmente pela minha cabeça. Parece que vai explodir. Talvez fosse bom ir tudo pelos ares, ou pelo menos só os meus pensamentos presos. Pensamentos presos são tão ruins, eles corroem a paciência, corrói lenta e dolorosamente. Eu acho brilhante a capacidade dessa Natália expressar pela escrita. Ela não consegue falar, mas ela tem aí um grande dom. Eu acho muito bacana isso, porque com certeza isso ajudou muito essa adolescente no sentido de se entender, o que não é dom da grande maioria dos adolescentes. Parece loucura, mas eu tento falar e tudo que sai é um longo suspiro e cheio de falta de esperança. Esperança de conseguir se expressar. Alguém podia me descobrir e me explicar. Talvez tudo ficasse mais fácil. Nós aqui, gente, vamos lá, que vocês vão ter esse conhecimento para ajudar pacientes como a Natália. Daí eu escrevo para ver se eu entendo. Mas não, eu não entendo uma coisa sequer. E são muitas coisas, muitas mesmo. Eu fiz alguns cortes, tá? A escrita flui com uma facilidade incrível. Sorte dela, não foi da minha... eu não tinha essa sorte na minha adolescência. Não sei me expressar. Ah, tá. Só uma perguntinha que ela coloca aqui. Imagina o caos absurdo em que me encontro quando estou só com a fala. Olha, essa questão é interessante, tá, gente? Imagina o caos absurdo em que me encontro quando estou só com a fala. Tá? Imagina o caos quando esse adolescente está só com a fala e diante de um profissional. É mais angustiante ainda, né? Nós temos que entender, ter empatia com esse sofrimento. Não sei me expressar. Não sei dizer o que quero de verdade. Insegurança? 3 pontinhos. Daí eu simplesmente não consigo falar o que penso, nem o que sinto. É confuso. Minha confusão. Não sei conversar. Quando eu crescer,
Quero conseguir falar tudo o que estiver dentro de mim. Amém. Amém, gente. Vamos embora, que a gente tem muito conteúdo para hoje. Bem, mergulhando nesse sofrimento, a gente vai ter condições de compreender com mais clareza o conteúdo que eu vou estar trazendo para a aula de hoje, tá? Por isso que eu achei fundamental estar resgatando esses lugares que eu fui passando aí durante 30 anos para chegar às conclusões que eu fui chegando na tese e em outros artigos científicos que eu fui publicando. Bem, qual que é a importância do trabalho da psicologia dos adolescentes? Eu vou colocar só 3 pontos, né? Toda a tese de doutorado começa com isso, e é importante estar destacando aqui também para vocês. Tem uma frase da Françoise Doutor, que eu gosto muito, ela diz algo mais ou menos assim: tudo que é dito, quer dizer, tudo que é verbalizado não é atuado. Isso, gente, é para qualquer abordagem da psicologia, tá? Aliás, esse curso, essa aula de hoje, esqueci de me dizer, vocês vão perceber que ela vai contribuir para qualquer abordagem da psicologia, tá? Mesmo que em alguns momentos eu acabo lançando mão mais de conteúdos e teóricos da psicanálise, os recortes que eu faço é pensando em qualquer abordagem. Então, o que a Françoise Doutor quer dizer com isso? Que quando algo passa pelo pensamento, né, quando alguém fala, né, num processo psicoterápico, quando a gente consegue levar esse adolescente para a fala e passa pelo pensamento, possivelmente aí reflexões, né, que é o nosso trabalho, a atuação vai minimizando. Isso é uma coisa incrível. Só nisso, só nessa possibilidade de levar o adolescente para reflexão, nós tiramos a força da atuação. Ontem eu estava conversando com uma mãe que ela dizia assim: filho, mas por que você faz isso? Na escola, né? Recebe aí notificações, seu pai fica bravo. Por que você sempre faz isso e eu tenho que vir aqui toda semana conversar na escola? Aí ele disse: não sei, mãe, quando eu vejo eu já fiz, né? Quem já não escutou isso na clínica também, né? Porque o adolescente funciona assim. Ele atua porque essa região do córtex pré-frontal está em formação ainda, que é a capacidade, que gera a capacidade de analisar ação e consequência. Bem, ponto 2. E esse ponto eu acho essencial vocês terem bastante clareza, mesmo porque é isso que vai dar um ânimo aí, um gás para vocês falarem: gente, nós temos que trabalhar com essa área. A adolescência, quando nós conseguimos gerar a capacidade do adolescente falar de si, colocar suas angústias em palavras, gerar esse canal que ele consiga fazer isso, o que gera para... quais são os resultados? Os resultados são os melhores possíveis, tá? Eu vou estar colocando 3 autores que falam exatamente disso, mas, gente, hoje, recapitulando a minha tese de doutorado, quando eu penso nos casos clínicos que eu trabalhei ali dentro, não eram casos leves, muito pelo contrário, eram casos extremamente complexos. Eram adolescentes com condições econômica, financeira boa, mas que furtavam e que, inclusive, estavam se comprometendo seriamente nesses furtos. Adolescente que batia fisicamente nos pais, batia mesmo, de violência. Adolescente que quebrou a casa inteira e deixou só a mesa do computador. Enfim, eram situações, adolescentes se lesavam, com ideações suicidas e tentativas de suicídios e assim por diante. Então, eram situações que não eram leves, mas é impressionante quando hoje eu recapitulo e eu tenho a oportunidade de encontrar alguns pais e ver, né, que foram adolescentes que deram conta, que cresceram, que seguiram a vida adiante, que hoje já são pais, ou são mães, ou, enfim, que conseguiram dar conta de todo esse processo tranquilamente e conseguiram resultados efetivos. Isso é muito gratificante, né? Então, olha o que coloca Nácio. O adolescente está em processo de formação.
Assim, uma pronta intervenção é uma oportunidade única a fim de evitar a repetição da crise e influenciar positivamente na vida futura do adolescente. Naso é um grande clínico, um argentino que mora há anos já na França, e ele traz grandes produções aí como clínico dentro da área da adolescência. Eu acho muito oportuna assim a pesquisa dele. O Winnicott também fala disso, tá? Vamos sair agora de um contemporâneo e para um autor clássico, né? E o que o Winnicott coloca em vários momentos da sua obra? Que aspectos do ambiente e do meio familiar, caso não forem modificados, os mecanismos psíquicos se instalam com o tempo na organização mental do indivíduo e se transformam em quadros de delinquência, especialmente na adolescência. Então, se tiver uma pronta intervenção, né, esses autores estão colocando aqui muito claramente, durante esse período, com certeza isso vai dar frutos posteriores. Por quê? Porque não está cristalizado, né? É um aparelho psíquico que não está cristalizado. Aliás, o adolescente, gente, se a gente pensar, ele pensa muito, né? É a primeira crise emocional, a primeira crise, me fugiu a palavra agora que a gente usa leigamente, mas é a primeira crise que se passa, e porque até então ele era criança, ele estava preso nas questões de criança e, de repente, ele começa a desenvolver o raciocínio abstrato, ele começa a passar pela primeira crise existencial, tá? É um termo leigo, mas que dá para entender aí o que eu estou querendo dizer. E aí, ele pensa muito, o adolescente pensa muito. Eu sempre falo assim, ser pai e mãe de adolescente não é fácil, porque ele questiona. Se ele observa qualquer incongruência, ele fala, ele aponta. E no momento que nós, pais, já estamos cristalizados, a gente não quer pensar muito na vida. O adolescente não deixa passar barato. Ele vai, ele cobra, ele faz refletir. E ele exige de nós, né? Posições, respostas. Então, o adolescente ele está com tudo muito aberto, tá? Não está cristalizado. Só para fechar essa ideia, tá? Para vocês entenderem como é um momento frutífero realmente, basta lançar as sementes certas, tá? Eu vou estar lançando a mão aqui de um autor, Levinsky, também contemporâneo, 2009, se não me engano, esse livro. Poucos são os jovens delinquentes cuja perturbação mental tem origem em doenças mentais irreversíveis, principalmente se atendidos precocemente e de forma adequada. Eu quis pegar a palavra dos autores para fundamentar melhor para vocês, tá? Geralmente elas se cronificam pelo abandono e omissão com cristalização das estruturas psíquicas, tá? Bem, também acho importante a gente estar entendendo um pouco de razões epistemológicas. Toda tese a gente tem que fundamentar, né? Por que essa questão é importante? Então, eu vou estar passando aqui para vocês um dado que eu acho que é fundamental, inclusive anotem, tá? Que eu acho que é bem essencial vocês terem essa noção do que está acontecendo. Porque, pela intuição, gente, se eu perguntar para vocês, todo mundo recebe o paciente adolescente, todo mundo vê que existem alguns sintomas que estão aumentando, tá? Não só na clínica em procura, mas basta conviver com pais de adolescentes, como está aumentando entre os amigos, a questão, por exemplo, da autolesão, de tentativas de suicídios, de alcoolismo e assim vai. Olha o que coloca a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2019, um dado bem recente, mais de 1,5 milhões de adolescentes e jovens adultos com idade entre 10 e 24 anos morreram no mundo. Cerca de 5 mil óbitos por dia. Gente, assustador, tá? Nessa faixa etária. É uma faixa etária que dificilmente tem casos, claro, né? Que vai morrer, por exemplo, de uma patologia como câncer, um infarto, tem casos também. Mas, em geral, quais são os motivos que levam à morte dessa faixa etária, gente? As principais causas de morte de indivíduos com idade entre 10 a 24 anos são 2 pontos. Agressões, tá? Aquele adolescente que se mete em briga, se mete em rachas de carro, suicídios, acidentes de transporte. É muito comum, às vezes, quando a gente pega um acidente de trânsito de um adolescente, sempre ficar aquela incógnita. Será que, até que ponto ele não provocou?
né? Algo que é muito angustiante para os pais, mas é uma pergunta que realmente fica, né? Uma dúvida que fica ali. Doenças infecciosas está na lista. E doenças infecciosas, não, doenças infecciosas ele não podia evitar, podia sim, tá? Se a gente pensar bem, não passa pela informação, porque hoje o adolescente ele tem muita informação sobre AIDS, como evitar AIDS, desde a escola isso é tratado. A questão passa por uma outra via que não é informação. E aí fica a pergunta: o que faz com que esse adolescente, né, que normalmente tem um raciocínio muito mágico, onipotente, só uma vez só não pega AIDS, não, né? Se envolve num relacionamento sexual sem o uso da camisinha. Então, essa é uma questão que nós temos que fazer como profissionais. E aí, se a gente pensar em todas essas causas que a Organização Mundial da Saúde aponta, gente, é fundamental vocês terem atenção no seguinte: são situações possíveis de serem evitadas. Olha o nosso trabalho, tá? Sendo solicitado aí. Realmente são situações aonde a nossa atuação vai gerar um trabalho preventivo incrível e lindo aí. Psicólogo não gosta muito de gráfico. Opa. Vai sair o eco? Só um minutinho, tá, gente? Saiu um eco aqui. Já passou. Bem, retomando. Psicólogo não gosta muito de gráfico, mas eu vou só para deixar isso claro, porque uma coisa é a nossa intuição, a gente ter essa sensação. Bora lá? Vamos lá. É importante a gente ter essa noção em cima de dados, tá? Para ficar um pouquinho mais fundamentado. Bem rapidinho. Aqui nós estamos, é uma pesquisa norte-americana sobre os sintomas de depressão, tá? Entre meninas e meninos, e a gente vê um gráfico que ascendente, conforme a gente olhar aqui na linha de baixo, os anos 2005, 2010, 15 e 20, tá? Nós vemos, então, um gráfico ascendente aí nesses anos. E aí, gente, nós temos que nos atentar para o seguinte. Primeiro, eu lembro que mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a clínica, eu já percebia que tinha algo ascendente aí, tá? Estou falando de mais de 30 anos atrás. Mas 2020, que aponta esse gráfico, ele está falando de um período que pré-pandemia. Será que isso melhorou? Né? Aí vem as novas pesquisas que dão um outro boom, tá? Nesse sentido. Aqui a Organização Mundial da Saúde, de novo, que coloca o seguinte: pandemia fez aumentar em mais de 25% o número de casos de depressão e ansiedade em todo o mundo. 25% é um quarto de aumento, é muito aumento. Aqui ela não está especificando exatamente a adolescência, mas em geral, tá? E a gente sabe que o adolescente, ele sofreu muito nesse período aí de pandemia. Cada um teve suas dores, né? Eu sempre digo assim, o idoso sofreu muito porque ele não conseguia entender direito por que ele não recebia mais visitas. A criança sofreu, mas o adolescente aconteceu algo muito sério. Nós retiramos durante esse período algo que tem um papel aí importantíssimo para a saúde mental, que tem um papel de fomentar a saúde mental do adolescente, que é o contato com os pares, que é o contato com os colegas da mesma idade. Eu sempre digo assim, olha, se eu, Salete, com os meus 13, 14 anos, me tirasse o meu grupo de amigo, né, eu acho que eu ia ter um treco, né? Vocês iam brincando aqui, me internar no hospital psiquiátrico, porque assim, era algo que eu cultivava muito, que eu gostava muito de estar, né? Era algo onde eu podia me pôr, colocar, escutar. Então, hoje eu vejo da importância, né? Que muitos autores trazem isso, mas pensando na primeira pessoa, era algo realmente essencial para a minha vida. Então, nós retiramos esse papel protetor aí, nós retiramos algo que é protetor para a saúde mental durante esse período. Sem contar também, gente, foi muito adolescente que tinha o pânico da morte dos pais, dos avós.
muitos adolescentes perderam avós que tinham a função de pai e mãe, então tinha um lugar muito precioso na vida deles. Então foi um período assim onde ficou o luto depois, onde ficou o medo. Foi um período muito complicado para essa faixa etária. Aqui é uma reportagem uma chamada de uma reportagem de TV de Portugal, que fala diretamente do jovem. Jovem pedem mais apoio psicológico. Pedidos de apoio psicológico por parte dos jovens disparam. Aqui ele está falando do período da pandemia, e nós sabemos que a pandemia passou e a questão de muitos sintomas prosseguiram também em alta. Bem, quem sou eu? Vou estar falando isso bem rapidamente, porque é essencial. Eu sempre digo assim, quando nós vamos num consultório médico, e se a gente não põe o mínimo de credibilidade no profissional que está nos atendendo, a nossa tendência é catar aquela receita, dar uma amassadinha, jogar fora e nem ir atrás. Então é importante vocês só entenderem rapidamente aqui quem sou eu, quem não me conhece, para entender um pouco toda a minha pesquisa e a partir de onde eu vou estar falando para vocês, tá? Bem, meu nome inteiro completo é Maria Salete Arenales, Loli. Eu dei um recorte aqui, Salete Arenales, normalmente eu me apresento como Salete Arenales, eu sou psicóloga clínica há mais de 30 anos, no atendimento de pacientes adolescentes e de pais de adolescentes. O tema me encantou a partir da minha dificuldade pessoal, da minha formação, e tenho uma pesquisa de doutorado ali pela Unesp, com coorientação pela USP, com foco na psicoterapia, na técnica psicoterápica do paciente adolescente. Esse, de certa forma, é o foco da minha tese. Sou autora de 2 jogos com mais de 20 mil unidades vendidas pelo Brasil. Ah, mas como assim 20 mil unidades? Esse é um cálculo muito simples, porque a cada edição que eu faço são 3 mil jogos, nós estamos na 7ª edição, tá? Atualmente, esses jogos são exportados para 7 países entre a América e a Europa. Nossa, entre a América e a Europa, tá? Eu sou autora de alguns livros pela editora Vetor ou pela Arenales Books, capítulo de livros, além de artigos científicos na área da psicologia do adolescente. E é fundamental estar contextualizando, porque agora vocês vão conseguir entender todo o pé para a gente chegar na cabeça da pesquisa, de onde partiu todo o meu trabalho. Eu gosto muito, de contextualizar, eu gosto de trazer uma frase do Renato Menzan. Renato Menzan é um psicanalista e as obras dele dão um suporte muito interessante para quem está na área de pesquisa, além de profissionais que estão na clínica. E olha o que coloca esse autor aqui, tá? Rapidinho, vou estar lendo para vocês, para fazer referência às palavras dele, tá? Quando o sujeito faz uma tese de química, biologia, o essencial é feito no laboratório, na máquina de calcular, do computador, mas não no texto. O texto reproduz aquilo que aconteceu em outro lugar. No nosso trabalho, no nosso tipo de trabalho, não é assim. Como não existe, nós não temos, né, o laboratório. Como não existe o laboratório, é preciso ir montando o problema paulatinamente na frente do leitor. E esta é a função geral aí dos primeiros capítulos de uma tese. Por que esse tema é interessante? Como que eu vim a me interessar por essa questão? No que consiste esta questão, finalmente? Bem, então eu vou estar descrevendo para dar essa solidez, para colocar raiz aqui para o nosso trabalho, tá, gente? É fundamental. Quando eu comecei a trabalhar na clínica, eu lembro que eu me formei há mais de 30 anos atrás, comecei dentro da psicologia organizacional, gostava bastante, mas eu tinha muita clareza que o meu sonho era a clínica, era algo que eu tinha assim como meta, fiz até uma especialização dentro da organizacional, que era onde estava dando o meu subsídio econômico, né, nesse início de vida, me ajudou, né, me abriu muitos horizontes, me agregou muito, mas eu tinha uma coisa muito clara, que eu queria a clínica, né, eu dizia assim, eu quero pôr a bunda na cadeira e trabalhar na clínica, era algo que eu repetia assim, esse era o meu sonho. Bem, e
quando eu consegui ali, né, nesse começo muito difícil, né, sublocando horários de colegas, porque não teria condições de manter uma clínica única e exclusivamente para mim, eu fiz uma análise geral da minha trajetória profissional, acadêmica, e eu falei, olha, eu me dei conta assim, que criança não. Criança eu não tinha me enveredado, porque eu fiz muitos estágios extracurriculares, e a criança ficou para fora desse extra, que eu senti que foi me dando solidez aí dentro da minha formação. Então, eu fiz um recorte, eu falei, olha, eu vou fazer um limite, 19 anos para cima eu atendo, né? Porque eu também tinha feito um estágio bem interessante, e esse eu lembro que, como eu tinha bolsa, eu tinha que fazer relatório, eu tinha que ter uma produtividade, além do cobrado academicamente, eu tinha um envolvimento também muito pessoal, que foi 2 anos de orientação vocacional extra, que me agregou muito, mas eu falei, ai, adolescente parece que não sei, eu acho que não tenho aí uma solidez nesse atendimento. Então, por isso foi 19 anos. Acontece uma coisa muito curiosa na clínica, não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente começa a atender só adultos, e eu comecei ali com recorte de 19 anos, você atendeu 19, aparece o de 18. Aí você pensa assim, bem, eu precisando de paciente, conta para pagar. 18 anos é adulto, vamos para 18 anos. Aí aparece o de 17. Bem, não é criança, não tem sentido eu encaminhar, porque nós estamos falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás, gente, não existia aí um psicólogo que cuidasse, né, que fizesse esse recorte, o paciente adolescente. Eu só tinha para encaminhar o psicólogo infantil, que trabalhasse aí com as crianças. E se a gente for olhar, gente, é tudo muito novo. Até a medicina hoje, que tem uma especialização ali, uma formação na ebiatria, isso tudo é muito novo para eles também. Para nós, isso nem existia. Bem, aí foi, 16, né? Até que chegou o dia 16. Aí eu falei, opa, não dou conta disso não. 16, muito complicado, tô vendo que não fala. Eu não tive essa formação. Então, eu encaminhava. Só que, de repente, eu comecei a sacar o seguinte. Puxa, eu precisando atender, esses pacientes me procurando, tá? Nós estamos falando de 30 anos atrás, imagina a demanda agora que tem gráfico crescente, né? O que eu pensei comigo? Eu falei, eu vou começar a investir nessa área. Eu vou começar. E eu lembro que eu comprava materiais, livros, né? Criança e adolescente. Comprava, vinha lá só 90% de criança, 10% de adolescente, quando não menos, tá? Quando não colocava todos os atendimentos no mesmo pacote, no mesmo raciocínio, que eu já percebia que não, na minha opinião, intuitivamente naquela época, tinha que ter algo diferente aí. Comecei para congressos, né? E numa época, gente, não é agora, né, que nós fazemos cursos online, cursos, congressos online, numa época que eu tinha que realmente pôr a mão no bolso, parar de atender, pagar o meu deslocamento, pagar o hotel, pagar o congresso, e às vezes eu me deslocava, ia lá para Salvador, para São Paulo, Rio, 10% de novo, quando não menos, de conteúdo da área da adolescência. É mais criança. Puxa vida, criança não era algo que eu me sentia no desejo de atender. Bem, eu queria realmente pegar essa demanda que estava batendo na minha porta. Até que um dia eu falei, quer saber, eu vou fazer um investimento bem direcionado. Eu vou atrás de um profissional que escreve, que tem aí toda uma formação dentro da adolescência, um clínico dentro da adolescência. Também, bora lá, para tudo, deslocamento, hotel, uma supervisão que na época para mim era um valor muito significativo, porque eu estava ali com um paciente de 16 anos, que não era criança, e queria ficar sendo atendido, né, dentro de um contexto mais adulto. E olha o que eu escutei deste profissional, gente. Saí muito brava no primeiro momento, mas depois isso me ajudou muito. Ele colocou o seguinte, Salete,
essa faixa etária é complicada mesmo. Ninguém gosta de atender. Você vai perceber isso. Todo mundo encaminha o paciente adolescente, porque é difícil mesmo. Nós temos poucos livros, poucas publicações sistematizadas com a faixa etária. Ninguém quer saber muito, não. Então, Salete, olha o conselho. Você está começando a clínica agora, esquece essa faixa etária e prossiga aí com seus pacientes adultos. Faz isso que vai ser melhor para você profissionalmente. Botei informação na mala, voltei. E eu lembro que fiz uma reorganização. Falei, olha, até 17 eu dou conta. Falei para minhas secretárias, 17 anos pode encaminhar, menos que isso, 16 para baixo, vamos encaminhar para um outro profissional. E na mesma semana aconteceu algo muito bom. Por isso, o garoto de 14, e ela encaminhou. Eu tinha ali alguns colegas da área infantil que eu encaminhava. A mãe se opôs, quis insistir um pouco, quis falar comigo, mas ela falou, olha, não adianta, ela não atende, é uma decisão que ela já tem bem claro. E aí essa mãe pediu, tá? Deu um mês, mais ou menos, eu acho que mais ou menos um mês. Essa mãe retornou, tentando marcar de novo. A secretária prosseguiu, que eu não atendia, que não era uma faixa que eu atendia, e ela falou, olha, então nós vamos fazer o seguinte, marca para mim, eu sou adulto, não sou? Então você marca para mim que eu estou indo aí. Eu recebi essa mãe já sabendo que ela vinha falar do filho. E foi um bate-papo muito frutífero. Por quê? Primeiro ela me colocou, olha, Salete, não dá, não adianta eu encaminhar ele para um paciente, para um terapeuta da infância, porque ele não é criança, ele não gosta mais, ele se sente envergonhado de estar ali no meio daqueles brinquedos, ele não gosta de nada daquilo, não flui. Ele já é adulto, de certa forma, ele não é adulto, mas ele não se identifica mais com o processo psicoterápico infantil. E aí eu abri jogo com essa mãe, falei, olha, eu sinto que tem alguma coisa na técnica, o terapeuta infantil vai atender melhor, porque ele tem o lúdico, ele consegue administrar, ele tem recursos. Eu só tenho a fala, o adolescente ele tem uma dificuldade de verbalizar, que eu percebo. E ela tinha colocado um dado bem importante, que ele estava cada vez mais fechado, não falava em casa, não falava com a terapeuta. E eu lembro que eu falei, pensei comigo, eu não vou atender mesmo, porque assim, não tem nada mais angustiante, gente, para nós, profissionais da área, que não dar conta, né? Que ter um caso que você fala, puxa vida, esse pai, essa mãe está me pagando periodicamente e eu não estou conseguindo agregar, não estou conseguindo extrair dados, informações desse paciente adolescente, ou se eu consigo é com muito suor, né? Uma coisinha aqui, outra lá. Não tem algo que nos angustia mais, né? Que essa sensação de não estou fazendo nada. Então, eu me abri com essa mãe. Eu falei, olha, quando eu atendo adolescente, eu me debato, né, para conseguir uma informação aqui, outra lá. Ela falou, olha, não faz mal, nós vamos tentar mesmo assim. Aí ela me deu carta branca. Aí é diferente. Ela sabia da minha dificuldade, ela sabia que eu coloquei, que eu não tive uma formação que eu considerava adequada como dentro da minha formação acadêmica, e ela me deu essa carta branca. Bem, beleza, vamos atender o nosso adolescente. Primeiro dia de sessão, ele colocou algo que me chamou muita atenção, tá? Ele pôs o pé dentro do consultório e disse assim, não me venha com desenhos. E era uma frase, gente, que eu já tinha escutado de outros pacientes. Com os anos, depois no doutorado, eu fui fazer uma leitura dessa frase, não me venha com desenhos sem me conhecer, que era mais ou menos assim, olha, eu já passei pela técnica lúdica infantil e não me identifico mais. Então, não me venha colocar essa técnica de novo para mim. É curioso que eu lembro de um congresso que eu estava apresentando um trabalho, e quando eu coloquei isso, eu percebi assim, um zoom, zoom, zoom na plateia, que eu achei bem interessante, né? De quem já tinham, né? Eu pedi para eles colocarem um pouquinho, né? Gente rindo. Muitos já tinham passado por isso, muitos já estavam constatando isso. Bem, e aí eu prossegui, foi um atendimento muito frustrante para mim. Eu lembro que eu me debatia, foi um ano que eu fui muito para congresso atrás de uma pitadinha aqui, outra pitadinha lá, supervisão. E com isso, aconteceu algo muito bacana na minha vida, porque eu comecei paulatinamente aí criando
o jogo Túnel do Tempo, que depois foi tema da minha tese de doutorado. Então, só para vocês entenderem o processo, eu fiquei 10 anos me debatendo ali com o paciente adolescente, fui criando o jogo. Quando eu fui para a tese, o jogo já estava pronto. Foi a hora que eu estava 10 anos com esse material, cujo conteúdo foi nascendo ali na prática clínica mesmo, as frases incompletas, inspirada em Rodolfo Boroslavski, da orientação vocacional, as frases incompletas. Então, eu fui para a tese com o material pronto para fazer um estudo dessa tese. Para sintetizar essa primeira etapa aqui da nossa conversa, e depois irmos para algumas técnicas, eu quero colocar, é muito rápido, vale a pena vocês prestarem atenção, um recorte da série Two and a Half Men, não estou indicando a série, mas o que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou estar apontando agora, que vai ficar muito mais fácil vocês entenderem o processo seguinte. É uma terapeuta atendendo um garoto que deve ter uns 11 anos, mais ou menos, na época, e percebem, notem, preste atenção como que ela vai flutuando nas técnicas, né? Ora, ela vai e pega um fantoche, uma técnica mais infantil, preste atenção no semblante desse garoto, tá? Eu vivi muito isso na clínica, aí ela tenta uma técnica adulta, preste atenção nos pais, na ansiedade dos pais, que é algo que a gente tem que dar conta quando a gente se propõe a atender o paciente adolescente, e quando a gente acerta na mão com o paciente adolescente, consegue informações, o atendimento dos pais fica muito mais tranquilo, é muito comum os alunos trazerem esse tipo de retorno para mim, né? Então, preste atenção nesses pontos e nós vamos estar depois discutindo. Só dá um entrar. O que tá achando desse puff, hã? Tá confortável? Tá legal. Podemos sentar nas cadeiras pequenas. Às vezes eu gosto de me sentar na cadeira pequena. Eu me sinto uma gigante. Olá, Jake. Mal posso ver você daqui. Você às vezes se sente uma pessoa pequena e insignificante num mundo cheio de gigantes? Eu não. De repente sou só eu. Mas aí eu achei que a gente podia conversar, fazer uns desenhos, brincar um pouco. Gosta de marionetes? Não muito. Nem eu. Mas às vezes me ajudam quando eu estou de mau humor. Espero que ela consiga falar com ele sobre o divórcio. É traumático ver o pai ser expulso de casa. Não era muito saudável para ele ver a vida ser sugada da mãe. Me desculpe, mas isso acontecia há anos e ele era feliz assim mesmo. Ele prendeu no polegar e puxou o lençol. Legal, né? Seria bom se responsabilizasse um pouco pelos problemas do Jake. Ela tá certa. Peraí, o que eu fiz? Você ensinou ele a jogar. Levou mulheres estranhas para casa. Ensinou palavrões em italiano. Dá um exemplo ruim com a bebida. Ei, vamos deixar bem claro. Eu ensinei palavrões em espanhol. Muito bem, senhores. Jake e eu conversamos muito e agora eu quero falar com os adultos. Não vai entrar não, Charlie? Não, eu tô tentando achar a escova de dentes na árvore aqui. É o tio Charlie. Eu quero falar muito com o tio Charlie. Valeu mesmo. Por favor, fiquem à vontade. Ok, bom, Jake e eu tivemos um bom papo. Eu convidei a dividir os sentimentos comigo num contexto confidencial e não ameaçador.
E depois de ouvir tudo que ele tinha a contar, eu tenho que dizer muito francamente que... Tô enganando quem? Eu não descobri nada. $150 por hora para não descobrir nada. São 175, mas esse não é o assunto agora, não é? Agora é só passar para frente. Gente, óbvio que é uma caricatura se intensifica mais, né? Os detalhes, as dificuldades, mas eu me senti assim muitas vezes, não sei se vocês também, né? Aquela sensação de estar ali com os pais e falar, não estou descobrindo nada. Isso é horrível, né? E o que me incomoda muito, quando eu penso numa sátira, né? Uma sátira do nosso trabalho, da nossa profissão, de divulgação mundial, e se ela se mantém diferente, eu não sei quantos países, né, é distribuído aí essa série, mas se ela se mantém, é porque faz conexão com os outros países também. Isso eu fui descobrindo com os anos também, isso logo após o doutorado, o lançamento do jogo no Brasil. Nós não temos agora um problema de Brasil. Eu lembro que quando eu comecei, a primeira ideia é assim, puxa, eu não estudei essa área, eu sou um fracasso, eu não vou dar certo com esses adolescentes. Depois eu fui vendo assim, puxa, tem mais colegas que estão falando a mesma coisa. Depois você vai vendo que é um problema de Brasil. E quando eu lancei aí o material Túnel do Tempo dentro do mercado nacional, eu vi que era um problema de mundo, porque começaram a ter contatos externos, e aí eu tive a oportunidade de participar de projetos, né, projetos governamentais. Esse aqui foi uma feira dentro da cidade de Londrina, né, Londrina Presença Global. E eu sinto muito orgulho de estar podendo levar para fora do nosso país uma pesquisa que é brasileira. Eu sempre penso assim, quando eu vejo profissionais de outras áreas que conseguem, né, que mostram a nossa cara, isso é muito gratificante. E, gente, tem muito a se fazer. Eu lembro que, isso foi mês passado, eu estava conversando com uma colega que o irmão mora na Inglaterra já faz muitos anos, casou por lá, Inglaterra, e eu não estou falando de interior de Inglaterra, não, estou falando de Londres. E a menina teve um problema, muito sério, adolescente. Quando a psicóloga atendeu, o que ela fez? Ela encaminhou, não sei se é um profissional, mas do que eu acompanho, isso é geral, né? Ela encaminhou, não é para mim o caso, é para um psiquiatra. Como não? Né? É claro que é um caso para encaminhar para a psiquiatria, mas eu vejo esse corte, na verdade, é porque a dificuldade de colocar esse adolescente dentro do processo psicoterápico é uma dificuldade mundial, realmente. Tá? E nós estamos falando aí, citando aí países de primeira ponta, tá? Não sei se é um caso exclusivo, mas quando eu converso com profissionais de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, eu vejo que nós estamos aí tratando de algo um pouco mais amplo. Meu filho está na França e eu achei muito curioso, ele falou, mãe, olha que interessante, a psiquiatria aqui, eu tenho 3 opções de estágio, eu posso escolher, porque é separado, completamente separada a formação. Psiquiatria infantil, psiquiatria do adolescente e psiquiatria para adulto. E realmente é completamente diferente, eu achei isso maravilhoso. Eu estou louca para me aprofundar aí como que é a psiquiatria do adolescente lá, mas percebe? E a psicologia, né? E o nosso trabalho? A medicina está avançando, e nós, né? Nós temos muito que arregaçar a manga nesse sentido, porque realmente é um trabalho com peculiaridades bem diferentes. E a questão, gente, que nós temos que ter em mente aqui, porque esse diretor ele foi muito perfeito em pegar os detalhes, né, a dificuldade, até eu digo assim, no momento que um deles senta, né, que o tio senta no puff, que é um lugar de acolhimento não para adultos, eu entendo isso tudo como uma forma de dizer assim, olha, está desajustada essa técnica, né? Puff é algo que não tem a ver com atendimento de adultos.
Então, para dizer assim, como nós estamos ali patinando. Então, a nossa questão é assim, desprendido do lúdico, adolescente não gosta do lúdico, em geral, até o desenho não dá para usar, tá? Se ele anunciou, não é para usar, tá? Alguns adolescentes ainda se identificam, aí beleza, vamos embora. Senão, nós temos que respeitar. Um desprendido do lúdico, tá? Da qual eles, inclusive, se envergonham muito. Eu lembro de um sobrinho, neto meu, 10 anos, ele pediu para mim assim, tia, pede para o porteiro a sala de brinquedoteca, mas não fala que é para mim, não, fala que é para o meu irmão, né? Quer dizer, ele queria brincar. E eu lembro disso até, inclusive, na primeira pessoa, eu com 10 anos, eu queria brincar, mas eu tinha vergonha. Então, o adolescente, ele tem vergonha desse tipo de expressão. Mas, por outro lado, imaturos para uma linguagem verbal. Eles estão imaturos. Gente, nós temos que pensar que o adolescente era uma criança ontem. Esse meu sobrinho, em menos de 1 ano, tranquilamente, sala de brinquedoteca numa boa. Dá um determinado momento, ele começa a observar o mundo com outro olhar. Então, é algo que os envergonha. E aí? Ele vai, de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ter a expressão verbal desenvolvida? Não vai. É algo que é um processo. Tá? Pensa numa regra, é algo que tem um caminho. Então, existe aí uma lacuna aonde nós temos que trabalhar. É nessa lacuna que nós temos que trabalhar. Uma lacuna com poucas pesquisas recentes estão aparecendo, ainda bem, e é nesse intervalo aí entre a técnica adulta e a técnica infantil que nós temos que trabalhar. Porque ele não se identifica mais, mas ele também não tem desenvolvido, como um adulto, o raciocínio abstrato, a capacidade de colocar em palavras os sentimentos. Isso ele vai criando com o passar, ele vai conseguindo desenvolver com o passar dos anos. E a nossa tendência, gente, isso é de todo mundo, como daquela profissional norte-americana que o diretor retratou, como foi a minha, como é de todo mundo que eu converso. A nossa tendência, quando a gente não tem a técnica, é procurar adequar o que existe, que é a técnica infantil, o lúdico, ou a técnica com adultos, a verbalização. A nossa tendência é fazer um encaixe, mas é um encaixe infrutífero e, inclusive, gente, muito perigoso, tá? Porque aqui, quando a gente faz esse encaixe, nós corremos 2 riscos bem importantes. O risco de infantilizar o atendimento, quer dizer, colocar o adolescente numa situação que ele se envergonha, que ele rechaça, tá? E isso leva o quê? A uma evasão do tratamento, com certeza, tá? Eu lembro, vou dar um exemplo bem claro para vocês, eu lembro de um adolescente, ele tinha, eu acredito que mais ou menos uns 11 anos, e eu pedi para fazer uma avaliação neurológica, estava com algumas hipóteses, eu encaminhei para um neurologista, nem eu sabia que era um neurologista tão ligado à primeira infância, mas enfim. Ele chegou, a sorte que ele chega, porque adolescente não chega de dedo. O que ele faz? Mãe, não me leva mais lá. Começa a arrumar problema para não ir e sai. Ele me chegou de dedo, eu lembro que ele abriu a porta e falou assim, você me encaminhou para o neurologista infantil. Não, ele falava de criança. Você me encaminhou para um médico de criança, não é neurologista infantil, desculpa. Médico de criança, muito bravo. E aí eu consegui poder entender o que estava acontecendo. Ele falou assim, e aquela recepção com aquele papelzinho de parede ridículo, aqueles brinquedos em cima da mesa dele. Ele estava muito bravo, tá? Era um profissional extremamente de potencial, extremamente, né, conhecido, só que esse adolescente sentiu vergonha. Pronto, acabou, ponto final. A sorte que ele verbalizou para mim, com toda a agressividade do mundo, que bom, porque aí eu consegui me retratar e falar, você tem razão, né? Desculpa aí, pisei na bola, né? Vamos atrás de uma outra avaliação, tá? E aí, o outro risco que nós corremos, gente, no outro polo, qual é? É ofertar, quando a gente pede só verbalização, sem nenhuma mediação, nada, né? Porque o brinquedo faz um papel de mediar ali. A gente corre o risco de ofertar e pedir, solicitar algo para o adolescente da qual ele não está maduro ainda. Ele não está pronto para esse tipo de intervenção.
que gera? Né? Pensa você na primeira pessoa, até como adulto hoje. Quando alguém solicita algo que você não está pronto, gera angústia, a vontade é de quê? De vazar daquele lugar, tá? E o adolescente realmente ele fica muito ansioso quando vem o pedido para qual ele não está ali com o potencial, com a capacidade de articular essas palavras, sentimentos em palavras, gente. E Levinsky coloca algo que eu acho genial. Né? Além de gerar distanciamento, quando a gente oferece algo que o adolescente não está maduro, a gente corre o risco de abalar ainda mais a autoestima, a palavra desse autor, que é já normalmente tão abalada com o paciente adolescente. Olha, né, o que a gente pode gerar de aspecto negativo, inclusive, para o paciente adolescente, tá? Então, mediação é algo que é fundamental, tá? Essa foi assim que eu fui criando o Jogo do Tempo. E eu fui depois, com o doutorado, quando a gente vai para um estudo, a gente vai descobrindo que tem outros profissionais, tá, contemporâneos, que também estavam aí atrás de mediadores. Eu sempre digo, não sei se isso assim, da minha pesquisa, para mim o pioneiro nesse tipo de busca foi o Winnicott. O Winnicott, ele atendia adolescentes nesse período de Primeira, Segunda Guerra, né, de Segunda Guerra mais, né? E ele tentava alternativas, tanto que ele desenvolveu o jogo do rabisco, ele foi desenvolvendo algumas técnicas para que esse adolescente fale. Tá? Mas as pesquisas realmente pararam ali, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente, agora de 2000 para frente, que a gente começa a ter autores. E eu percebo, isso eu fui perceber assim, já bem posteriormente, a tese que adolescente precisa de mediação, sim, tá? Paulatinamente nós vamos introduzindo o verbal, é necessário, inclusive, isso, conforme ele vai estando fortalecido, e que existe aí, gente, algo em comum entre vários mediadores que eu fui descobrindo, eu vou estar passando hoje para vocês, depois um outro da minha pesquisa, e é essa colocação que eu estou colocando, que precisa de mediação, e que essa mediação tem algo em comum, eu coloco nesse livro aqui, tá? Que eu tive a honra de participar. É um livro dentro do ludodiagnóstico, com enfoque na infância, mas eu me senti muito honrada de estar participando com profissionais que pesquisam, que estão ali enveredando em busca de atualizar todas as informações. O título é lindo, né? Do Brincar na Natureza, a Clínica Infantil Online. Então, o que eu estou colocando aqui é a conclusão que eu chego nesse capítulo, e eu vou dar um exemplo concreto para vocês, que vocês vão poder já lançar a mão, depois de todo esse embasamento teórico, deste recurso, que é o uso de fotografias na clínica com o paciente adolescente. Durante muitos anos, tateando aqui, tateando lá, foi um recurso que eu usei na minha prática clínica, num formato diferente do Násio. Eu vou estar apresentando depois o meu formato. Mas como que o Násio trabalhava? Ele pedia para o adolescente trazer fotos do primeiro ano de vida, tá? Só o primeiro ano de vida. Essa é a proposta do Násio, está publicado, e eu vou estar lendo aqui nas palavras do autor. Násio coloca de uma forma muito clara, muito transparente, tá? Vai ser fácil de acompanhar. Olha o que ele diz. Sentado diante do adolescente, com as fotografias colocadas entre nós sobre uma mesinha, percebe o mediador, gente? Concentrado neste ou naquele detalhe da imagem, mostro-me curioso. Faço perguntas sobre aquela época do passado, sempre tendo em mente as circunstâncias atuais que levaram o meu jovem a me consultar. Infalivelmente, adoro essa palavra, ainda bem que não é minha, é dele, né, nas palavras do grande Násio, né? Infalivelmente, o adolescente desperta, abre-se, solta-se como nunca antes. E sem perceber, revive no presente, no processo psicoterápico da sessão, todo um lado do seu passado infantil. Tá? Como que eu trabalhei durante anos, né? Então é um alívio quando a gente encontra um autor que fala aí algo que você vai fazendo meio no tateando. Tá? Eu também estava introduzindo alguns recursos mediadores,
tá? Que tem uma característica bem interessante, depois eu fui vendo o que eles tinham em comum entre eles. Eram mediadores concretos, tá? Precisavam ser palpáveis, e mediadores que não tinham características infantis, não remetiam ao lúdico infantil. A fotografia não remete ao lúdico infantil, muito pelo contrário, o adolescente ama fotografias, tá? Mas eu trabalhava da seguinte forma, era uma época das fotos em reveladas, né? Estou falando desse período. Eu lembro que eu ia até nas lojas de fotografia, aqueles bloquinhos gratuitos, álbum gratuitos, eu pedia aí uma quantidade, né, que eu distribuía para os meus pacientes adolescentes, e eu pedi o seguinte para os meus pacientes adolescentes: eu quero que você coloque aqui uma foto de cada idade. Uma foto de 1 ano de bebê, uma foto do seu primeiro ano, do segundo, terceiro, até a idade que ele tem, né? Coloque uma foto de cada faixa etária sua. Ai, normalmente eles não conseguem. Eu trouxe 3 de 5 anos. Tudo bem, tá? Eles vão montar um albinho. E esse albinho me servia de recurso mediador. Isso eu usei durante vários anos seguidos. Então, quando eu li a proposta do NASO, eu falei, vou tentar só o primeiro ano de vida. E aí, não sei se pela forma como eu vinha trabalhando com os meus pacientes já há anos, eu me identifiquei mais com essa sequência. Para mim foi mais frutífero, produtivo, então eu prossegui utilizando nesse formato. A questão tá. Então, como eu já coloquei para vocês, tá? E concluo nesse capítulo de livro que eu citei também para vocês, é um uso de materialidade, mediadores, adolescente precisa disso, mas adequado, né? Que são palpáveis, visível, tá? É importante isso, concreto e não infantilizados, tá? Vários autores estavam ali chegando a essa mesma conclusão. E aí, uma questão muito comum, quando eu faço essa proposta para vocês estarem usando na clínica, lançando mão aí no trabalho de vocês, Salete, mas dá para adaptar aí esse recurso das fotografias para fotos no celular? Tá sim. É muito bacana, às vezes, pedir para eles imprimirem, tá? Eu gosto de um pouquinho mais concreto. Então, eu solicito, às vezes, vamos imprimir, é fácil para você ir numa loja. Às vezes é até legal que os pais acompanhem, um dos pais ou o responsável acompanhe para fazer isso, porque aí começa também uma forma de envolvimento desses pais no processo psicoterápico. Por que ela pediu isso? Né? Por que você escolheu? Acaba gerando um vínculo. Ou o adolescente não acha uma foto, pergunta para o pai. Enfim, é possível, sim, tá? Trabalhar ali no próprio celular, ele montar esse álbum dentro do celular dele. Mas, se for possível, acho bem interessante aí a gente passar por um pouquinho mais concreto, que é levar para um álbum físico. Tá? Então, gente, em geral, o adolescente gosta desse recurso, se identifica, e aí entra uma atenção de vocês. Vai existir aquele adolescente que não gosta? Já aconteceu. Eu lembro que de vários casos, teve um adolescente que me chamou a atenção, eu percebi que tinha uma coisa assim, né, uma não identificação com a minha proposta para a semana seguinte trazer aí as fotografias, e eu percebi que ele disse que odiava a fotografia, fui trabalhando qual que era o motivo, na verdade estava muito pareado aí, né, um termo dentro da comportamental, que eu acho perfeito aqui, pareado com as questões ali da infância, porque o pai e a mãe ficavam vendo, ai que bonitinho, que lindinho, e forçava ele nessa atividade. Nesse caso, gente, a gente não vai lançar mão. É importante a gente ter foco no processo de identificação por parte do adolescente. Mesmo sendo funcional ali para a grande maioria dos adolescentes, nós temos que nos atentar, porque não quer dizer que vão ser todos os recursos adequados para todos os adolescentes. Nós temos que nos atentar aí para cada adolescente no individual. Bem, eu gosto muito dessa frase, eu vou estar lendo para vocês, ginásio também. A coisa mais insuportável, né, insuportável para um adolescente é que ele dirija uma demanda e pouco importa o conteúdo dessa demanda. O que horroriza é ser solicitado pelos pais, eu colocaria profissionais, e ter que responder-lhes. Bem, quando eu fui para a tese já com o jogo pronto, o túnel do tempo pronto, né, eu fui fazer um estudo dos limites dessa técnica para casos que ela não gerava frutos e por que ela funcionava, quais eram, né,
qual era a fundamentação teórica ali para dar sustentação na funcionabilidade desse recurso? Bem, o primeiro pilar da tese, vou resumir aí muito rapidamente, em milésimo segundo, é o seguinte. Aqui, gente, dentro do jogo, existe uma anamnese completa, existe uma entrevista completa para o adolescente, da qual ele não se percebe sendo avaliado. E nós podemos aí fazer várias tentativas. Opa, o que eu fiz aqui? Ora, nós fazíamos a questão de por intermédio do jogo, ora diretamente. Eu fui percebendo que o recurso é como se afastasse o adolescente da avaliação, daquela sensação de estar sendo questionado, de estar sendo avaliado. E quem pergunta aqui não sou eu, terapeuta, é o jogo, tá? Então, esse é um dos pilares da tese. Outro pilar também, que eu sempre digo assim, esses são os dois principais que eu vejo que deu sustentação realmente ali para o meu material. É o uso da fantasia ou da imaginação como um recurso diagnóstico e de intervenção mesmo com o paciente adolescente. Então, eu vou estar apresentando um material, gente, que é o Gênio da Lâmpada, que, na verdade, é uma carta do jogo Turno do Tempo e da qual vocês vão poder lançar mão como uma entrevista mesmo, em formato de entrevista. Um dos capítulos da tese, inclusive, eu sustento os resultados desse tipo de questionamento, deste tipo de intervenção neste formato de entrevista, tá? Então, vocês vão perguntar diretamente para o paciente adolescente. Aqui, sem intermediação de jogo, só essa fantasia, tá? Que é o segundo pilar que eu citei, basta para trazer resultados aí muito efetivos com o paciente adolescente. Se o gênio da lâmpada aparecesse na sua vida e te pedisse que fizesse 3 pedidos, quais seriam? Diga isso, gente. Na primeira sessão, preferencialmente, naquele momento que você sente que travou, que a conversa não flui mais, que ele está com muita dificuldade de falar de si, coloque-se, mas num formato de entrevista, tá? Isso é fundamental. E o que nós percebemos quando a gente usa a fantasia? É como se a gente deixasse o adolescente ileso aí de algumas censuras. Não sou eu que estou falando. Eu estou falando ali para o gênio da lâmpada, tá? Sou eu que estou falando. Eu estou usando a varinha de condão, né? E assim vai, tá? Fantasia, mas aí vocês vão me questionar assim, Salete, fantasia, como coloca curso? O ofício do psicanalista é decifrar fantasias. Tá? Gosto dessa frase, mas não. Tá? Achei vários autores da TCC, é importante estar citando para vocês, eu estou citando aqui só um, Banaco, inclusive com o seguinte título de capítulo de livro, Fantasia, : Instrumento de diagnóstico e tratamento. Olha que bacana, gente. Um outro autor, se não me engano, ele usa ali caso clínico nessa faixa etária de 10, 11 anos, onde ele usa esse recurso para estar extraindo ali, né, comportamentos sob a pele, né, mais ou menos esse termo, desculpa, mas comportamentos aí que fazem parte, que trazem informações para que nós podemos consolidar aí tanto o nosso psicodiagnóstico e também a nossa intervenção. Quero só destacar uma coisa que é fundamental, existe uma diferença básica e essencial, gente, anotem isso para não cometer lapsos, porque o adolescente, qualquer lapso, qualquer deslize, ele desiste, tá? Entre o fantasiar da criança e do adolescente. A criança, ela não sente vergonha de estar fantasiando, ela vai pegar o carrinho numa boa, na frente de um grupo de adultos, e bum, e o papai chega, e ela vai ali contando e brincando tranquilamente, né? Tá na cara que ela tá fantasiando. Pega uma bonequinha, vai amamentar, se a mãe tá amamentando, é tranquilo para ela fazer isso. O adulto não, o adulto já sente vergonha. O adolescente sente muita vergonha, tá? Então, é uma estratégia terapêutica que nós temos que usar, mas com muito zelo para não gerar aí esse sentimento de que, é só fantasia. Tá? Então, vai no formato de entrevista que é bem frutífero. Inclusive, gente, com essa carta do gênio da lâmpada, vocês vão ter aqui uma informação muito fundamental, tá?
que é, em geral, tá? Não para todos os pacientes, mas em geral, vem com essa carta do gênio da lâmpada a demanda do paciente adolescente, que normalmente é muito diferente da dos pais, às vezes coincide, mas a demanda dele, tá? O que ele quer para ele? O que pega na vida dele? Então, com o pedido do gênio da lâmpada, na grande maioria, surge aí o pedido da psicoterapia por parte do adolescente, mesmo que ele esteja ali só porque o pai pediu, tá? Eu lembro de um caso de uma adolescentinha, na primeira entrevista eu usei esse recurso, isso foi antes do processo da tese, e eu perguntei para ela, fiz a proposta do gênio da lâmpada e ela me colocou o seguinte: aí eu quero que a minha mãe pare de me comparar com a minha irmã. Ponto final. Explorei, né, por que acontecia, e aí ela foi dizendo com mais tranquilidade, porque é um pedido lá para o gênio da lâmpada, que a mãe fazia muita comparação, que aí eu vi a sacada dela, sem ela perceber, porque o pedido da mãe era exatamente que ela parasse de brigar com a irmã, tá? E ela traz que a mãe pare pro gênio da lâmpada, que a mãe pare de comparar as duas, né? Ela conta que ela tira nota alta, que ela é dela, ela gosta de ler, ela gosta de escrever, ela vai bem na escola, sempre foi assim. E a irmã não, e a mãe comparava muito, e ela falou, olha, eu tenho essa sensação que isso gera muito atrito entre nós, que minha irmã fica angustiada, enfim, ela me deu de pano de manga ali, tudo. E aí eu fui para o segundo pedido, e eu lembro que ela dizia, não preciso de mais nada, resolvendo isso na minha vida, resolveria tudo. Olha a sacada da adolescente. Mas aí eu lembro que eu até dei uma forçadinha, pô, mas você está aqui, o gênio da lâmpada, são 3 pedidos, vamos aproveitar, né? Fiz meio assim, ludicamente, e eu lembro que ela falou, não, o resto é pinga com guaraná. Lembro dessa expressão dela. Eu precisaria realmente resolver isso. E realmente foi ali, ela me deu o foco do meu trabalho para aquele caso clínico. E acontece ainda, com o uso dessa carta, gente, algo fenomenal. Quando a gente coloca o adolescente para articular, para falar de si, para compartilhar o que está acontecendo com ele, que é fundamental que seja feito, inclusive na primeira sessão, o que acontece? Nós fortalecemos o vínculo, porque ele conseguiu falar de si, ele conseguiu trazer algo. Isso é aliviante para o paciente adolescente. Lembra lá da Natália, do poema dela que eu trouxe no começo dessa aula? Então é algo que vai vir a somar no fortalecimento desse vínculo, que é nosso primeiro objetivo quando a gente pensa no atendimento de qualquer paciente, seja criança, adulto e adolescente. Mas com o adolescente isso é muito mais frágil. E a partir do momento que a gente consegue viabilizar esse canal de expressão, fica muito mais tranquilo para ele falar de si. Até amanhã, que façam aí realmente um ótimo uso de tudo que eu passei hoje para vocês. A aula de amanhã, gente, é imperdível. Nós já demos aí uma fundamentação teórica, então a aula de manhã a gente vai só falar de mediadores práticos e clínicos. Joia? Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui e até breve.